Prepare-se para descobrir um mistério como nenhum outro. Nos confins da Sibéria, em 1969, mineiros desenterraram um sarcófago antigo contendo o corpo perfeitamente preservado de uma mulher misteriosa, cercada por um líquido rosa desconhecido. Quem era a princesa Tissul? Como ela foi enterrada há milhões de anos, desafiando tudo o que sabemos sobre história? Neste vídeo, mergulhamos nos 5 maiores mistérios da princesa Tissul, revelando segredos, conspirações e enigmas que continuam a intrigar o mundo. A verdade pode ser mais incrível do que a ficção. Vamos começar! Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Quinto, encontro do século. Distante, nas infinitas terras nevadas da Sibéria, está localizada a Vila Rzavchik, escondida nas profundezas do distrito de Tizul, na região Kemerovo, que então fazia parte do território soviético. A data era dia 5 de setembro de 1969, um dia que ficaria registrado na memória de um grupo de mineiros que trabalharam na dura e imprevisível região. Enquanto percorriam as profundezas da terra em busca de tesouros escondidos e recursos naturais para seu próprio sustento, estes homens corajosos tropeçaram em alguma coisa tão intrigante, tão misteriosa, que pouco a pouco foi se transformando numa história lendária. Conforme contam a história, os mineiros estavam a cerca de 70 metros de profundidade, quando um deles de repente bateu em algo estranho com seu confiável machado. Impulsionado pela curiosidade com um toque de excitação, esse mineiro sortudo alertou o resto da tripulação na estranha estrutura que se escondia sob as profundezas. Após terminar um pouco mais, finalmente encontraram o que parecia ser um sarcófago de mármore, agarrado às profundezas antigas da terra. Muitas perguntas passaram por suas mentes naquele exato momento. O que havia trancado nesta caixa misteriosa e como foi enterrada tão profundamente na terra? Seguindo o procedimento habitual, uma mensagem foi enviada ao seu líder, Alexandrovich Mazaligin, um chefe experiente e respeitado por todos. Ele ficou visivelmente surpreso com a descoberta de que seus homens tinham indicado em sua mensagem. Mas sem perder tempo, Mazaligin correu para o local da mina e ordenou que o sarcófago fosse trazido à superfície, mas ainda é um mistério como eles conseguiram transportar uma caixa tão grande sem o uso de maquinaria pesada. No entanto, uma vez que saiu, ficou óbvio que havia mais do que parecia dentro daquele caixão. Pelo que parece, inicialmente acreditavam que o sarcófago continha um imenso tesouro que lhes salvaria a vida. Possivelmente, o sarcófago escondido de um homem rico de tempos passados, mas não importa o quão curiosos os homens estivessem, nenhum deles estava disposto a abrir o caixão e verificar o que havia lá por dentro. Atordoado pelo artefato, Mazaligin enviou um relatório às autoridades correspondentes para que pudessem enviar especialistas capazes de lidar com descobertas tão delicadas. No entanto, rumores e reclamações começaram a circular entre os mineiros, já que muitos dos que anteciparam o tesouro acreditaram que o sarcófago seria simplesmente arrancado de suas mãos sem qualquer compensação. Sabia que uma vez que o governo se envolvesse, tudo ficaria obscuro e eles ficariam de mãos vazias. Mas isso não mudou a decisão de Mazaligin. Ele sabia que não poderia sucumbir às vozes de seus homens e manter a descoberta em segredo. Alguém de cima que soubesse dessa descoberta poderia mudar a história. Ele estava certo e errado ao mesmo tempo. Mas isso ficará mais claro quando nos aprofundarmos mais. Os próprios mineiros eram implacáveis, determinados a salvar para si o que havia no sarcófago. Porém, após uma breve deliberação, eles tomaram a decisão de abrir o artefato de mármore. Mas isso também não seria fácil. Embora parecesse ser mal selado por fora, abri-lo demorou horas de suor, antes de finalmente o adesivo que segurava a tampa do corpo começasse a se derreter sozinho. Foi o brilho do sol atingindo a ligação gelatinosa o que o fez ceder enquanto os homens olharam atentamente. Mas quando abriram o caixão e olharam por dentro, nada poderia tê-los preparado pela visão sedutora que os esperava. Em vez de objetos preciosos de ouro e pedras raras, encontraram uma mulher jovem deitada ali mesmo em posição de dormir, com uma pele macia como seda e uma beleza que só poderia ter sido criada pela própria natureza. Embora ela estivesse obviamente morta, seus olhos de um azul profundo estavam cheios de uma aparência de vida, e seus cabelos marrom escuro e macios caíam de seu ombro como uma cachoeira que chegava até a cintura.
Enquanto os homens olhavam com espanto, para sua surpresa, eles notaram que ela estava vestida com um estranho vestido de renda branco bordado com flores, dando-lhe uma sensação de elegância atemporal. No entanto, o estranho nessa roupa era sua natureza transparente que não poderia ter sido replicada por qualquer tecido conhecido pelo homem naquela época. Ao redor desta mulher havia um líquido rosa que não parecia nada que os mineiros estavam familiarizados, e próximo à sua cabeça eles encontraram uma pequena caixa de metal preto escondido no líquido. Naquele momento, nenhum dos homens poderia identificar o que era essa caixa preta de metal, mas historiadores modernos documentaram como o objeto encontrado no caixão tem uma semelhança com um smartphone, o que era muito estranho, já que o primeiro smartphone não foi inventado até 1992, 23 anos depois da descoberta do sarcófago. Enquanto o resto dos mineiros lutavam contra o choque, um jovem curioso decidiu deixar a cautela de lado e mergulhou o dedo no líquido rosa e o provou. Ao contrário do que as pessoas presentes esperavam, o homem não mostrou nenhuma reação instantânea, mas as coisas tomaram um rumo mais perturbador na próxima semana. Quando de repente perdeu a cabeça, ele começou a atuar como louco e a comunidade declarou seu estado mental lunático. Seu estado mental ficou tão ruim que não conseguiu determinar o caminho de casa e começou a dormir lá fora, no rigoroso inverno siberiano, até uma noite em que ele morreu congelado fora de sua própria casa. Sobre a mulher do sarcófago, embora tenha sido conhecida rapidamente como a Princesa Tizul, pouco depois da descoberta, ainda que ninguém pudesse determinar de onde exatamente veio, quem ela era, ou por que ela foi enterrada lá. Mas como Mazaligin tinha enviado uma mensagem às autoridades soviéticas, antes que seus homens abrissem o caixão, não demorou muito para eles chegassem e fechassem o lugar, o que causou um enorme frenesi em todos. Conforme testemunhas oculares, membros da KGB, a principal força de segurança das autoridades soviéticas, chegaram de repente ao local vestido com trajes de proteção e gritando contágios para os espectadores antes de anotar os nomes de todos os presentes ao redor do sarcófago aberto e bloqueando o acesso direto ao caixão. A multidão só podia assistir de longe enquanto os agentes da KGB também contemplaram o corpo perfeitamente preservado com espanto em seus olhos. Esses homens sabiam disso antes de poder estudar a fundo a Princesa Tizul. Primeiro, eles tiveram que movê-la para longe da região remota, para um laboratório onde arqueólogos especialistas poderiam realizar a análise necessária. Mas isso também acabou sendo uma tarefa difícil. Seu primeiro instinto foi transportar o caixão e seu conteúdo com um helicóptero. Mas após colocá-lo, eles descobriram que era muito pesado para carregar. Desta forma, então, para aliviar a carga, eles decidiram drenar o líquido, despejá-lo em um recipiente separado e transportá-lo separadamente. Mas assim que a substância rosa foi removida, a pele da jovem misteriosa começou a escurecer. Para a surpresa de seus próprios agentes, o que inicialmente parecia uma senhora dormindo, foi instantaneamente transformado em restos de esqueleto enrugado, que parecia estar morto e enterrado há milhares de anos. Curiosamente, os agentes imediatamente devolveram o líquido ao caixão, e o corpo também voltou ao seu estado impecável anterior. Neste ponto, muitos deles começaram a comentar que o líquido tinha que ser o responsável pela preservação perfeita da falecida princesa vestido transparente, e tomaram a decisão de não o separar mais. Depois de muita discussão entre ele, os agentes do governo finalmente encontraram uma maneira de transportar tanto o corpo quanto o caixão para a cidade de Novosibirsk, para onde ele foi entregue a um professor de ciências anônimo. Mas quando o cientista começou a trabalhar no corpo e no caixão, o que ele descobriu surpreendeu todo mundo. Quarto, o mistério é revelado. Quando os cientistas recebem cadáveres mumificados, uma de suas primeiras tarefas é determinar sua idade para entender onde ele se encaixa na linha de tempo evolutiva. Mas ao contrário de outras descobertas que podem ser analisadas facilmente por datação de radiocarbono, esta descoberta em particular parecia desafiar o processo científico. Então, o pesquisador responsável teve que recorrer a outros métodos menos usados para descobrir a antiguidade real desses restos mumificados. Alguns dias depois, o professor finalmente encontrou as respostas que estava procurando. Então ele partiu em uma viagem de volta para a aldeia de Rjavchik para falar sobre suas descobertas. Em primeiro lugar, as pessoas cuja curiosidade tinha sido despertada desde a abertura do sarcófago, ele afirmou corajosamente que a mulher, na verdade, foi enterrada há 800 milhões de anos atrás, durante o período carbonífero. Uma afirmação ao mesmo tempo surpreendeu e deixou as pessoas confusas. Como uma mulher poderia ter vivido numa região tão remota, num período em que nem mesmo os dinossauros tinham evoluído?
Ninguém poderia dar uma resposta naquela época, e ainda hoje continua intrigando tanto os historiadores como os cientistas experientes. A princípio, a única explicação provável era que era um ser alienígena de um planeta desconhecido, onde há seres que têm uma impressionante semelhança com os humanos. A julgar pelo seu tom de pele intensamente branco, muitos começaram a especular que seu planeta natal deveria receber menos luz solar do que a Terra, mas ainda havia dúvidas sobre como ela teria chegado ao nosso planeta. No entanto, a teoria extraterrestre foi logo descartada depois que o professor também mencionou que a princesa dos tecidos era 100% humana, de acordo com a análise genética, e inclusive, ela era etnicamente russa. O tecido do vestido dela também supostamente era feito de um material desconhecido, que diferia muito de qualquer coisa que o homem ou qualquer outra pessoa já tivesse visto. E quanto ao líquido, a composição ainda não foi identificada, embora tenha sido determinado que era um produto químico de embalsamamento usado para preservar os restos mortais da princesa. Não parecia nada que ele e o professor fosse familiarizado, e ninguém poderia explicar por que um produto químico para embalsamamento faria uma pessoa perder a cabeça apenas ao prová-lo. Se isso fosse verdade, poderia mudar a história estabelecida da existência humana, destruindo para sempre todas as nossas crenças sobre quando e como os humanos começaram a viver neste plano, o surgimento de civilizações avançadas e a história geral do nosso planeta no seu conjunto. As descobertas do professor se tornaram bastante polarizadas, dividindo o público entre os que acreditavam e os que eram totalmente de acordo com suas descobertas, e os céticos que argumentavam que suas conclusões estavam erradas. Ficar de um lado, portanto, era uma questão de em quem acreditar. No dia seguinte, um jornal local publicou um artigo sobre a princesa Tisul, documentando a história de como foi descoberta, assim como as descobertas reveladoras que o cientista apresentou, tanto como um meio de disseminar conhecimento, como para a preservação histórica. No entanto, toda a história ainda deu uma guinada mais perturbadora. Depois dos agentes da KGB terem levado o sarcófago, eles voltaram à aldeia e revistaram as casas dos aldeões e confiscaram todas as publicações que continham o artigo para apagar ainda mais qualquer vestígio desta descoberta. Os agentes do governo lançaram uma série de avisos para quem planejasse continuar divulgando a história, ameaçando-os com maiores consequências. Enquanto isso, o professor de Novosibirsk, como o editor do jornal, foi punido por sua tentativa de expor a verdade sobre a princesa. Em outra reviravolta chocante dos eventos, todas as testemunhas acabaram perdendo suas vidas das formas mais misteriosas possíveis. Dos homens que encontraram o caixão, até os espectadores que se reuniram para testemunhar sua abertura, dizem que um daqueles homens entrou na água pouco após a descoberta que os relatórios oficiais afirmaram que o acidente foi causado, pois ele dirigia bêbado. Aqueles que o conheciam garantiram pessoalmente que o homem nunca tinha tocado numa gota de álcool em toda a sua vida. Então, como ele poderia ter adquirido aquele hábito do nada? Quando outros homens também começaram a morrer, o mistério ficou ainda mais profundo. Estavam sendo mortos pelo governo para esconder esta cena em segredo? Os vapores do líquido rosa foram responsáveis por suas mortes, ou essas mortes foram simplesmente coincidência e não tiveram nada a ver com o governo ou com os restos mumificados? Se o governo estivesse realmente envolvido, por que supostamente estaria matando o único grupo de pessoas que tiveram experiência em primeira mão de uma descoberta tão enorme que poderia mudar nossa compreensão da vida para sempre? Há simplesmente muitas coisas que não cabem nesta história, mas a toca do coelho vai ainda mais longe. Também foram mandados militares soviéticos para isolar Rzavchik, impedindo que qualquer estranho entrasse para investigar a descoberta. O próprio lugar em si estava supostamente enterrado para que ninguém pudesse acessar, mesmo que tentasse, mas quanto mais o governo tentava manter a história secretas, mais teorias de conspirações começaram a surgir, afirmando que o corpo mumificado pertencia a uma espécie antiga da raça humana extinta, que esteve na Terra antes que os micróbios surgissem das profundezas do mar, ou como outros mencionaram, um ser extraterrestre com origens de fora deste mundo. A história eventualmente começaria a morrer, e desde que o governo proibiu com sucesso a entrada na região, poucas pessoas de fora sabiam da existência desta princesa mágica de 800 milhões atrás anos. No entanto, isso estava prestes a acontecer. Terceiro, a busca por segredos mais profundos. Longe do resto no mundo e guardado com segurança pelas forças soviéticas, a aldeia de Rzavchik permaneceu sob ocupação militar durante muitos anos, devido aos maravilhosos segredos que ela guardava. Mas 4 anos depois,
os arqueólogos iniciaram outra investigação na região ao longo da costa e ilhas do lago Bershikul, não muito longe do local da primeira descoberta. O objetivo era descobrir mais artefatos que poderiam estar relacionados com Princesa dos Tecidos, ou talvez com outra múmia da mesma origem. Embora os moradores locais não fossem permitidos de falar sobre esse processo científico, foi um dos soldados que eventualmente teve sua curiosidade despertada. Uma fatídica noite, alguns soldados decidiram visitar o local. E depois de alguns momentos, um deles revelou um detalhe muito significativo que ninguém tinha ouvido falar antes. Nas sucessivas escavações, eles encontraram mais 3 sarcófagos, todos eles parecidos com os da princesa Tizul, tanto na estrutura como na natureza dos restos preservados. Parece que esses novos caixões continham restos mortais masculinos, todos sem sinais de decomposição e também submersos em um misterioso líquido rosa. Assim reavivou o interesse dos aldeanos. Conversas sobre a princesa Tizul e outros sarcófagos semelhantes explodiram em todos os lugares onde as pessoas estavam reunidas. Ao longo dos anos, o jornalista que inicialmente escreveu o artigo reapareceu com histórias de como sua vida deu uma guinada dramática depois da publicação. De acordo com suas histórias, a KGB imediatamente o prendeu e o submeteu a uma intensa perseguição e experiências que beiravam a morte, o que finalmente o levou a encerrar sua carreira jornalística. A notícia sensacionalista também chegaria finalmente a um dos canais centrais de televisão da União Soviética, que publicou uma história tanto sobre os sarcófagos da princesa, como sobre os outros 2 descobertos mais tarde em Bershikul. No entanto, com os anos, essas descobertas foram drasticamente reduzidas de 800 milhões a 200 milhões de anos, o que não a tornou essencialmente mais verossímil. Mas esta foi a única parte da história que mudou, e a temporada televisão conseguiu manter intactos os outros detalhes para manter a credibilidade. Conforme esperado, a história também foi objeto de escrutínio durante muitos anos, e parece mais fictícia do que real. Os historiadores também trabalharam duro por muito tempo para descobrir a verdade por trás desta história, mas ninguém foi capaz de provar ou refutar sua validade. Para entender se essa história tem alguma base, revisamos as páginas da história e exploramos os sinais reveladores que poderiam nos indicar a direção certa em busca da verdade indescritível. Segundo, realidade ou ficção? Durante muitos anos, a história da princesa do vestido transparente permaneceu supostamente reprimida pelo governo. Mas isso foi até que um homem chamado Oleg Kulinsky decidiu publicar a história no velho jornal Arkaim. Uma história que ele alegou ter ouvido de um viajante aleatoriamente durante uma viagem a Moscou. Nesta estranha jornada de Kulinsky, ele se viu sentado com um ex-coronel da KGB, que era um dos agentes designados para supervisionar o caso. No início, o homem se sentou silenciosamente no trem, com um rosto muito sério, mas a viagem foi longa, e logo começou a procurar uma conversa para matar o tempo e conseguir chegar mais rapidamente ao destino. Kulinsky também desconfiava da viagem em sua própria mente, então ele seguiu a corrente com o velho e começou uma conversa que mudou sua vida. O homem não identificado revelou que ele era um dos oficiais superiores de uma força secreta da União Soviética e que viu coisas que ninguém deveria ver e ouviu sussurros proibidos aos forasteiros. Ele alegou ter saído da polícia em 1991, levando segredos que ele jurou carregar até o túmulo, mas ele foi forçado a compartilhar com esse gentil estranho sentado ao lado dele. Ele também contou detalhes dos eventos que aconteceram naquele dia fatídico de 1969, e como o chefe-geral da mina de carvão, Alexandrovich Mazaligin imediatamente solicitou que parassem todas as atividades de mineração quando a descoberta aconteceu. E ele também comentou sobre como a jovem misteriosa foi encontrada com os olhos azuis abertos. Contudo, na sua própria versão, ele não mencionou que o corpo recuperaria sua beleza, nem que a água voltasse para o sarcófago após ser drenado, mas confirmou todos os outros aspectos da história, incluindo histórias do homem que enlouqueceu depois de ter provado a substância. Além dessas fascinantes declarações, também mencionou como os aldeões tentaram lutar para evitar serem silenciados pelo governo, e que um deles até escreveu uma carta ao Comitê Central da CPU solicitando o fim da ocupação militar que lhes foi imposta, devido ao sarcófago siberiano de 800 milhões de anos. Infelizmente, esse lutador pela verdade morreu 1 ano depois em circunstâncias misteriosas, junto com todos aqueles que como ele queriam que suas vozes fossem ouvidas e que contassem suas histórias. As testemunhas sobreviventes, que não queriam morrer, tomaram isso como um sinal e permaneceram em silêncio para sempre, com suas histórias guardadas no fundo de seus corações. Todas as investigações revelaram várias discrepâncias nas histórias.
especialmente naqueles contados por algumas das testemunhas. Por exemplo, Tatiana Pavlovna Karnalkov, esposa do mineiro Alexander Ivanovich Karnalkov, afirmou que o marido dela realmente trabalhava uma pedreira localizada na mesma cidade, mas na realidade, ele morreu como resultado de uma doença grave e prolongada, e não em circunstâncias misteriosas. Então há o testemunho da diretora de uma escola da cidade, que confirmou que Alexander Mazaligin, que liderou a equipe no lugar, realmente trabalhou na pedreira, mas morreu em 1983 ou em 1984. A lenda afirma que ele morreu em 1980, e também de forma estranha, mas acontece que na realidade, ele lutou e perdeu contra a luta contra a leucemia. Embora tivesse sido útil explorar as profundezas das minas, infelizmente ela foi se transformando gradualmente em uma floresta comum e normal. Após seu fechamento em 1973, o jornalista que investigava este misterioso evento, também gerenciado conhecer um homem chamado Nikola Mikhailovich Garman, o último daqueles que encontraram o sarcófago. Foi através da entrevista com Garman que se revelaram os papéis de cada um dos homens, como o próprio Garman trabalhou escavadeira e motorista Karnalkov como ferreiro. Porém, ao contrário do que sua esposa disse, Karnalkov não morreu de uma doença prolongada. Ao invés disso, num dia de 1980 foi atropelado por um caminhão enquanto ele andava de moto e passou os próximos 2 dias lutando por sua vida no hospital, antes de ser declarado como morto. Ao mesmo tempo, Garman também afirmou que durante seus 33 anos trabalhando como motorista de escavadeira, ele nunca encontrou sarcófagos ou artefatos estranhos como as histórias afirmam. Portanto, se a única testemunha possível dos fatos disse que não houve nenhuma descoberta, de onde vieram então as histórias? Por outro lado, por que os testemunhos de Karnalkov e Garman são tão diferentes, mesmo tendo trabalhado no mesmo lugar e ao mesmo tempo? Além disso, para quase todas as testemunhas, cujas histórias registraram apenas metade do acontecido com um único tema comum, repetido como um mantra, não existia tal coisa. Também vale ressaltar que não havia fotos reais desta princesa, e a maioria das representações encontradas online e usadas pelos historiadores, na realidade são representações artísticas que podem diferir amplamente e podem ser ou não uma representação precisa da verdadeira princesa Tizul. Primeiro, debaixo da toca do coelho. Em 20 de março, anos depois que as revelações sobre a princesa Tizul ressurgiram, fatos ainda mais chocantes sobre essa linda história apareceram, incluindo uma história de tragédia pessoal. Kulinski afirmou que no dia seguinte da publicação do post, ele foi tragicamente atropelado por um carro que saiu do outro lado, embora tenha saído com feridas leves. Embora ele tenha brincado e dito que isso poderia ser uma coincidência, algo no encontro arrepiante com a morte fez seu coração tremer, e em algum canto de sua mente alimentou a ideia de que tudo isso poderia estar interligado. Ele também mencionou como recebeu uma ligação de um departamento do governo russo conhecido como Escritório Federal de Conselhos, lhe informando que ele havia revelado acidentalmente um terrível segredo de Estado que estava escondido durante décadas. Embora não tenha feito nenhuma menção das consequências que se abateram sobre essas ações tão imprudentes, ele ainda estava vivo, e não atrás das grades sozinho. Isso poderia significar que provavelmente recebeu perdão. Kulinski publicaria mais tarde outra mensagem na qual revelou que as autoridades russas ergueram um enorme depósito de lixo no local onde o caixão foi descoberto, na vila de Rzavchik. O que uma vez era um local de mineração, agora recebia sistematicamente quase todo o lixo de toda a região. O que muitos diriam que soa como uma espécie de encobrimento. Além do testemunho de Kulinski, a história também foi confirmada pelo principal general aposentado do FSB Valery Malvani, sucessor do KGB. Também existem histórias de objetos voadores não identificados vistos na mesma região após desenterrar o sarcófago da princesa Tizul. Embora nenhum tipo de evidências para apoiar estas afirmações tenha sido apresentado no final do dia, a verdade é que muitas pessoas consideram a história da princesa Tizul como uma obra de ficção que se enraizou tanto na história que as pessoas começaram a considerá-la como um fato histórico real. Alguns dizem que foi inspirado em outro poema antigo, outros dizem que foi inventado pela imaginação hiperativa do mineiro, e depois ainda há aqueles que acreditam que estas teorias foram inventadas pelo governo para esconder os segredos para sempre. Apesar do óbvio ceticismo em torno desta história épica, não é a primeira vez achados estranhos são descobertos numa mina de carbono. Um bom exemplo foi 9 de junho de 1891, quando uma mulher chamada Sra. S. Cup estava coletando carvão para um fogão em Morrisonville, Illinois, e de repente notou que uma das brasas tinha uma forma peculiar.
ela decidiu quebrá-la por curiosidade e, para sua surpresa, havia uma corrente de ouro perfeitamente esculpida escondida no interior da brasa. Dentro da impressão da corrente permaneceu impresso no carbono que isso significava que estava lá no momento de sua formação. O surpreendente foi que este carvão tinha pelo menos 260 milhões de anos, o que aumenta a pergunta como surgiu uma corrente de ouro a um bloco ou carvão há tanto tempo sem interferência humana. No entanto, essa não é a história mais louca de todas. No mesmo século XIX, os mineiros de carvão do século também tropeçaram em um esqueleto humano moderno enterrado a cerca de 30 metros de profundidade em uma mina de carvão de Illinois. Mais uma vez, o carbono beta encontrado nessas profundezas datam entre 300 e 320 milhões de anos, o que levanta muitos questionamentos. Obrigado por nos assistir e até a próxima.